Abundância com Jonas Cas, seja muito bem-vindo ao podcast da Abundância. Hoje nós vamos falar sobre viagens e os momentos de escassez, abundância e prosperidade. Como que você aqui com o digital pode acessar esse tipo de abundância? E para saber sobre viagens, por que não, o maior especialista do Brasil, ele que é empresário, ele que domina o mundo inteiro das milhas e ele que com certeza vai te ajudar a fazer bons negócios nesse podcast com as milhas, porque ele administra as milhas dele, a milhas de pessoas extremamente famosas e principalmente é um viajante nato. Com vocês hoje no Abundância com Jonas Cas, meu querido Shark, boa tarde, boa noite, bom dia, meu querido. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. E vamos compartilhar com a galera, né, um pouquinho de abundância, também escassez, negócios, viagens, que também tá ligado à abundância, né. Com E certeza, cara. simbora. E vamos trocar ideia aqui sobre como que viagem pode mudar a vida das pessoas. Bah, Mas isso é algo forte. antes de mais nada, da onde que começou esse tino por viagens, cara? Cara, eu sou contador por formação, né, 9 anos na área de Quem que contabilidade. escolheu? Como? Quem que escolheu a faculdade? Bah, eu segui a carreira do pai. O meu Olha pai só, né, escolheu é a faculdade. aquele padrão, né, e era para eu ser o sucessor da empresa que tem 18 anos, né, empresa de família. E acabou que depois de aí fui contador, inclusive, na Europa durante 2 anos, aí já começou um leve gosto pelas viagens, né, e quando eu voltei para o Brasil ele me convidou para ser sócio lá em Manaus. Eu morei em Manaus durante 7 anos, e aí começou a questão das milhas. Porque viajar eu sou gaúcho, né, e é toda a família de Porto Alegre. E era muito longe e muito caro para viajar. E daí eu nunca fui de depender das circunstâncias, né, de preço Aham. de passagem. Daí comecei a utilizar as milhas ali, até que me ajudou muito na contabilidade, fazer negócio em São Paulo e Rio de Janeiro, então comecei com as milhas. Mas realmente ensinar a ir para o ramo de milhas foi na maior virada de chave, que foi viajando, uma das viagens de trabalho, eu parei numa sala VIP e na sala VIP eu conheci o Thiago Nigro. E daí ali fui pedir bate-papo, Lugar certo, pessoa certa. conhecimento, né, de estar na sala VIP graças a um cartão Black, também tem essa parte, né. E aproveitei a oportunidade, em questões de segundos ali, eu comentei com ele que estava fazendo uma renda extra na época com as milhas, para começar a investir. E disso fluiu ali, dei uma aula para ele de mais de 1 hora de milhas ali, ensinando milhas Que para ele. louco! Ensinando o Thiago Nigro. É, foi quase 1 hora de conversa. E daí pô, se eu ensinei milhas para uma das maiores referências da minha vida, foi realmente um estalo, assim, eu saí do lado dele e comecei a fazer os primeiros stories de milhas. Desde então nunca mais parei. Isso fazem 4 anos e meio. Menino é da abundância, mano. O menino é da abundância. Cara, vamos fazer uma promessa pra essa galera do podcast. O que que Bora, eles bora. podem esperar do Matheus Shark no dia de hoje? Que conhecimento que eles podem ter aqui? O que que eles vão sair no final desse podcast? Eu acho que sem dúvidas o que eles podem esperar daqui, dessa conversa, é não só a questão da abundância nos negócios, mas eles vão ver que a nossa vida pessoal e profissional vai muito além do que a gente vive no dia a dia. Muitas vezes quebrar barreiras e conhecer outros lugares pode trazer aí novos insights, pode trazer uma vida muito mais abundante e talvez um eu muito além do que a pessoa imagina. Então vamos falar bastante disso aí hoje. Então vamos prometer que eles vão sair daqui querendo viajar internacionalmente, mas não só querendo, o Matheus vai mostrar como que é viável fazer isso. Vão mais além, Hã. não só viajando internacionalmente, eles vão sair querendo viajar numa classe executiva, pagando preço de classe econômica, tá. Nossa senhora, essa até eu quero. Aí a abundância lá em Essa cima, né. até eu quero. Eu vou contar meus perrengues de viagem aqui. Então eu quero trazer para vocês, se preparem, porque nesse movimento eu vou fazer todos os meus movimentos de escassez. Eu trabalhei em mais de 15 países, tenho mais de 35 países que eu viajei, e eu, como executivo do mundo farmacêutico, eu vou contar qual que é a diferença de viajar, como executivo e como que é a diferença de viajar de mochileiro, porque eu também morei na África. Mas vamos lá, meu querido, nesse processo que você foi, então a gente já tem uma similaridade, né, a gente já tem uma ressonância aí. Quem escolheu nossa faculdade foi nossos pais. Certo. Como que foi pra ti, nesse momento, vamos dizer, negar o chamado do pai? Foi algo bem difícil, não vou mentir, né, foi bem, desafiador ali, até porque quando eu ia largar a contabilidade, e essa virada de chave veio na pandemia, quando eu comecei a gostar de trabalhar com digital e tudo mais, eu e meu pai a gente acabava 2 alto D ali, 2 dominante, a gente tinha bastante atrito, eu resolvi tocar carreira solo com as milhas. E na hora de pedir pra sair, eu pensei: "Putz, meu pai vai me deserdar, né. Eu sou o filho que ia tocar, errou". Aí foi ali também um processo de acompanhamento de coach, terapia e tudo mais, até que eu fui pra conversa. Fui pra Que conversa, nunca idade vou você tinha? esquecer um almoço, eu tinha aí seus 27 anos mais ou menos, Que forte, né. 27, 28 ali.
E o nosso grande amigo William Celso foi uma das pessoas que me ajudou muito a destravar isso aí também. E fui pra conversa com ele. Ele falou: "Beleza, tamo junto, é isso, vou te apoiar, Você independente ficou de até qualquer coisa". carente, queria até uma briga, né? É, acreditei, sabe. Mas eu vou te falar, era o sentimento de: "Bah, ele vai me deserdar, não tô De seguindo o que é". traição. É, exatamente, Tô foi traindo o chamado do pai. exatamente. Então, e durante claro, hoje a gente para aí nessa evolução aí, vamos falar de Alphaville, essa evolução de 4 anos aqui morando aqui, eu vejo que eu destravei diversas crenças que vão nos levando para próximos níveis e até mesmo nos fazendo sonhar mais alto, né. Isso que é legal. Eu queria até passar essa informação para todo pai, toda mãe que tá assistindo aí. Para de decretar o futuro dos seus filhos. Deixa eles livres. Se eles quiserem seguir sua profissão, ou quiser seguir a herança da sua empresa, eles seguem, mas se eles quiserem sair dessa sua empresa, eles não precisam ser obedientes ou aceitar a sucessão. Por quê? Porque o sonho daquela empresa foi teu. Então não aprisione o seu filho no seu sonho. E é isso que acontece quando o pai e a mãe montam uma empresa e ele fica: "Ai, eu não tenho ninguém para assumir a sucessão da minha empresa". Porra, o sonho seu foi seu, você montou um CNPJ, você tá com um CNPJ maravilhoso agora, aí nasce seu filho e você fala assim: "Filho, toca pra mim". Você teve a liberdade de montar a empresa que você queria, por que que você não dá a liberdade para seu filho montar a empresa que ele quer? E isso é inconsciente, porque tem aquela a gente estava falando sobre isso, né, tem aquela crença do avô rico, pai nobre e filho pobre, né. Só que, cara, não é só porque o filho quer fazer diferente, e isso é libertador. Eu fiz farmácia porque meu pai me mandou, mas quando eu me libertei da farmácia, eu também tive esse sentimento. E a partir daí, você saiu, e daí você entrou no ramo de empresário, e como que foi? Alphaville, mindset, mudança, segmento que você entrou? Eu no momento que eu tomei, eu sempre fui uma pessoa assim, eu acho que tudo parte de uma decisão. Acho que a pessoa que hoje tá travada em algum lugar, tá querendo mudar o corpo, tá querendo mudar a vida financeira, tá querendo mudar a vida pessoal, qualquer que seja, parte de uma decisão. Ou seja, eu quero, eu vou fazer. Enquanto a gente eu digo que assim, enquanto a gente não toma uma decisão, a gente só fica admirando que os outros, né. Quero ter uma vida financeira melhor, que legal aquela vida financeira daquele cara. Ah, eu quero ter o shape que nem aquele daquele cara. Ah, que legal o shape daquele só fica admirando os outros, mas não toma a decisão de querer Pagar o preço. pagar o preço e fazer acontecer para chegar naquele resultado. Então eu tomei a decisão e já vim direto, foi no meio da pandemia, lembro, vim para Alphaville, paguei o preço e vim aqui, criei e parece que assim, quando é tudo teu, tu dá até mais valor, sabe. Eu podia não ter tudo que eu tinha em Manaus e tudo mais, a vida que eu tinha lá, até por ser sócio da empresa, mas eu tinha aquele negócio que daí eu descobri no Matheus também, que é a vontade de ajudar as outras pessoas. Tá. Eu era contador, sentava embaixo da mesa, queria ter resultado, números e pronto. E daí, dali também, daquele negócio do Thiago Nigro, acho que gerou um novo Matheus que queria agregar na vida das pessoas, fazer diferença. E hoje, falando em negócio, até quero escutar a tua opinião sobre isso, tá? Eh, eu vejo que, primeiro de tudo, o negócio que eu criei hoje, primeiro, eu sou empresário, ele tem que dar lucro, mas o dinheiro não pode ser a minha motivação, porque dinheiro é expectativa. Uma vez que eu quebro a expectativa, eu tenho a frustração. Ótimo raciocínio. Então eu vejo que a gente tem que trazer motivação em ajudar as pessoas, mas também tem que ter resultado financeiro, porque a gente também só consegue ajudar outros se ajudando primeiramente. Então hoje veio uma grande motivação de ajudar as outras pessoas, que eu acho que tu também deve trazer essa motivação hoje, depois que parece que quanto mais vidas a gente impacta, os depoimentos e tudo mais, né, lá no início é algo que tu: "Putz, quero fazer mais, Você quero não ajudar bota mais fé. gente". É. Você não bo o primeiro depoimento você não acredita, você É fala e tipo assim: "Ah, estão falando de mim? é sério que É eu fiz meu?". isso? Eu li um hoje, tipo: "Jonas, o seu", "Que Jonas?". Por quê? Porque o merecimento não tá em dia. E isso foi o que eu mais aprendi contigo e com o Vini, merecimento. Quando você não recebe o elogio, você não tem capacidade de permanecer com o dinheiro. Se eu chego pra ti e falo: "Cara, que bonito seu terno, que bonito seu cabelo". Aí você fala: "Ah, comprei da Zara". Você não tá recebendo, você não tá permanecendo. Se eu falo: "Que bonito seu terno", e você fala assim: "Gostei do seu também", você já tá devolvendo, você de novo não tá permanecendo com o elogio. Então é esse movimento de permanecer com o elogio, de permanecer com o presente, de não ter que toda hora devolver, 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 você pode fazer o dinheiro circular, você pode pegar o elogio aqui e levar para o outro, mas você não tem que toda hora devolver diretamente. E trazendo o mundo empresarial. O mundo empresarial do dinheiro, para mim, ele, pela cultura do brasileiro, então presta muita atenção, você que é brasileiro e tem dificuldade de fazer dinheiro. Por quê? A nossa cultura, ela vem de uma cultura escrava. Então a gente é escravo de português, escravo de europeu, escravo de espanhol. Então a gente vem de uma cultura de servir.
a minha nacionalidade, por exemplo, que nem a sua também é europeia, vem ali descendentes europeus, ou asiáticos, ou índios, ou africanos, de novo, servindo. Quem saiu da Europa, quem saiu da Ásia, quem saiu de todos os lugares, saíram por quê? Porque não estavam em condições boas de lá, saíram fugidos. Então chega para o Brasil e ele é enganado nesse contexto de terras, que foi prometido terras férteis. E foram dados o quê? Você do Rio Grande do Sul, os barrancos para os nossos avós, que só tinha pedra e nada plantava e nada fluía. Aí eles foram subindo para o Paraná, depois foram subindo no Mato Grosso, hoje estão lá no Pará, Rondônia, todo esse processo. Quando gera essa frustração do Brasil, qual que é a cultura que gera? O Brasil não presta. E isso é muito tradicional da gente falar, o Brasil não presta. E a gente se encontrou aonde? A gente se encontrou no servir. Só que quando a gente vem para o mundo empresarial, a gente só serve. E meu primeiro jogo com todos os nossos mentorados é: primeiro olha para o dinheiro. Porque a nossa espiritualidade, a nossa fé é muito alta no Brasil. E muitas vezes a gente não aterra. Então a gente vive de gratidão, gratiluz. Deus lhe paga esse processo. Então, o primeiro processo, olha para o resultado. Por quê? Porque se você não arrumar dinheiro para você, você vai passar a precisar de ajuda no lugar de ajudar. Aí depois que tu entende o jogo do dinheiro, aí esquece o dinheiro. E pra mim é assim, ó. A gente tem a cultura do dízimo, 10%. Cultura do dízimo, 10%. Então eu ganho aqui, eu devolvo aqui. Então eu ganho aqui, eu sirvo aqui. O que eu entendi no digital? O digital não é a cultura do dízimo. O digital é a cultura do entrega toda a glória a Deus. Entrega toda a glória a Jesus. Então entrega todo o conteúdo. Entrega todo dia todo o conteúdo. Porque aí você se esvazia e no outro dia você se obriga a encontrar um novo conteúdo, encontrar um novo ensinamento. E daí você vai entender como que o dia anterior foi lindo. Tipo assim, lembra? Isso acontece contigo também, né? Você fala assim, pô, isso eu vou ensinar hoje à noite. Isso eu vou ensinar agora de tarde. Eu aprendi hoje de manhã. Por que você faz isso? Porque você tá vazio. Então, mano, deixa fluir, não coloca o dinheiro com prioridade, só que não também desfoque dele, né? Que nem você falou. Leve junto, só que deixa fluir, mano. Eu acho que a gente tem que, pra gente poder ajudar outras pessoas a prosperar, a gente tem que prosperar primeiro. Então a gente tem que se colocar em primeiro lugar. Se a gente não tá bem, como é que a gente vai ajudar uma pessoa a ficar bem? Né? Como é que eu vou fazer outra pessoa ganhar dinheiro se eu não tiver dinheiro? E assim vai indo. Eu acho que é muito parte disso aí. E agora que tu falou sobre o conhecimento, que é isso, a gente entrega o máximo para depois se encher e ter mais para entregar. Isso vem muito a analogia com Alphaville, com o ambiente que a gente tá, porque a gente tá em constante aprendizado aqui de coisas diferentes. E quando eu digo coisas diferentes, é que hoje eu não acredito que eu tenho que melhorar só no meu nicho. Eu tenho que estar aprendendo sobre tudo um pouco. Até porque quanto mais conhecimento eu tiver de diferentes áreas, eu vou sentar em diferentes mesas. É um repertório. É o repertório, exatamente. Então, eu vi muito em relação ao ambiente que a gente está inserido. Quanto mais eu entrego, depois eu me preencho mais, principalmente pelo ambiente que eu tô, para entregar ainda mais. E você acha que isso foi crucial na sua conexão com o negro? Eu vou te falar assim, na conexão com o negro, não. Ali apenas era um Mateus, talvez, buscando servir, porque naquela época não existia digital para mim. Ali foi um Mateus que, de um fã, gerou algo de segundos, assim, cara, eu tô fazendo uma renda extra pra Não, e falou a começar a palavra dele, investir. né? Pra começar a investir, e isso através das milhas. Ele: "Sério? Como é que funciona isso?". Então ali eu fui meio que sem esperar nada realmente, e daí até foi engraçado, porque quando eu saí do lado dele eu pensei: "Putz, eu entreguei todo o ouro para o cara, agora o cara vai começar a falar disso". E eu nem falei sobre isso, né. Ele E me daí se agradeceu ele tanto. fala, já era eu. E ele fez um Aí vídeo na época no YouTube. isso é escassez. Naquela época, exatamente. Daí eu pensei: "Não, isso é escassez Não, exatamente, mas eu não o tive a pensa mente escassa na hora". mas o pensamento, quando você só tá trazendo um vigiar, né, o pensamento que acontece muito no digital é isso, né, se eu falar isso na live, ninguém vai comprar meu curso. Se eu falar isso, ninguém vai comprar minha mentoria. Pelo contrário, né, pelo contrário, a Quanto gente é a mais a prova gente entrega, quanto mais a gente mostra quem a gente é, pra mim a venda ela é uma conexão entre pessoas. Tem toda a parte emocional? Tem. Mas no final das contas, vocês que estão aí comigo e com o Jonas, são porque se conectam com a gente de certa forma. Seja pela nossa vida, pelos nossos gostos, pela nossa profissão, pelo nosso conhecimento e por aí vai, né. eu tenho uma crença que eu falo assim, ó: "Você nunca vai dar conta de pagar a minha mentoria". Porque eu sempre vou entregar muito mais daquilo que você comprou. Então teu cliente nunca pode dar conta de pagar a tua mentoria, você sempre tem que entregar mais, ele sempre tem que ficar te devendo. Por quê? Porque daí ele vai para o upsell ou ele faz indicação.
E aí você fica criando uma esteira de produtos maravilhosa que dá muita prosperidade. Foi isso que você fez. E ali eu saí do lado dele e daí eu pensei: "Bah, poderia", não, mas ao mesmo tempo eu pensei: "Não, vou começar a ajudar outras pessoas". E daí veio os primeiros stories. E daí depois, o processo foi muito simples. Depois que eu comecei a compartilhar, teve gente tendo resultado, eu recebia depoimento, me dava mais motivação para fazer mais. E assim foi indo. E daí sempre, E como eu você já se era motiva por isso. eu me motivo e como eu já vinha do ramo contábil, eu tinha bom, eu lidava com a gente atendia empresas que faturassem acima de 30 milhões. Eu tinha muito contato com o empresário. E é claro, só que era um meio físico, não digital. Então foi um desafio mudar para o digital, mas ao mesmo tempo eu entendia, acima de tudo, eu tinha que ajudar, mas eu tinha que ter uma empresa lucrativa. E daí comecei a aprender processo, tudo mais e tal, até que, depois de um tempo, não foi do dia para a noite, né, como todo mundo acha: "Eu vou ficar rico do dia para a noite no digital", isso não aconteceu. Foi um processo até chegar aí onde a gente chegou hoje. E continuando ali no ramo dos famosos. Tem um famoso aí gigante no mercado, que ele fala que esquerdista não trabalha na empresa dele. E ele é tido muito por muitas pessoas como um tanto quanto arrogante. E eu sei que você administra as milhas dele, dos sócios dele e tudo mais. Conta pra gente aí, Thales Gomes é arrogante? Thales Gomes é boa praça? Thales Gomes é quem nos bastidores? Cara, o que dizer do Thales Gomes, até porque uma das maiores viradas de chave na minha vida foi no G4. Eu fiz o G4, até brinco que meu pai pagou 20 e poucos mil reais pra me perder, porque foi através do G4 que, numa conversa ali com o Alfredo e tudo mais, teve a virada de chave pra vir para as milhas. E no primeiro momento, o Alfredo, pô, super boa praça, aquela coisa e tal, né, virou grande Vendedor parceiro nato. de negócios, né. Sou muito grato a ele. E o Thales já é uma pessoa bem mais fechada. E naquele momento eu criei uma imagem sobre ele, realmente, pô, esse cara, putz, não vou falar mal, mas esse cara Ditadorzão, assim, ele é. tem aquele ditadorzão. E eu falei, e o cara até outra, ele terminou a palestra dele e foi embora. Eu fui pra tirar uma foto quando ele já estava saindo. Eu falei: "Pô, Pô, nem que uma fotinha, 20 dificuldade, né?" pau, nem uma fotinha. E o Alfredo já totalmente diferente, aquele cara aberto e tal. E hoje trabalhando com ele aí nos bastidores, né, a gente faz a gestão das milhas dele, cuida de todas as viagens aí, ele esteve na Europa agora e tudo mais. E eu conheci um outro cara ali, um outro Thales Gomes. É um cara que eu admiro pra caramba hoje em dia e um cara que, pô, tem super respeito, é muito grato por tudo que a gente gera de resultado ali pra eles. E tanto para o Alfredo quanto para o Thales, hoje a gente já gerou aí uma economia de mais de 30 mil reais só esse ano em passagem aérea. Então, é um cara que quanto mais eu convivo, mais eu admiro, posso dizer assim, porque, eh, é um cara que é boa praça ali, né, é totalmente diferente, né, Isso comunicando no grupo ali com ele é diferente. isso que eu tô trazendo pra cá, por quê? Porque é uma reflexão. Porque muitas vezes a gente vê um corte de podcast. Muitas vezes a gente vê um negócio sem contexto. Isso é maravilhoso também pra ele, porque viraliza. Só que às vezes você cria uma imagem de um ditadorzão, de um cara lá, um empresário. Meu irmão, falando do fundo do meu coração, ninguém que tem um número de colaboradores que eles têm é ruim. Porque senão a galera tinha ido embora, teria processado em massa, teria se montado um sindicato. Então os caras devem ser boa praça, gestão de pessoas sensacional, ensinam isso, só que automaticamente, como todas as outras pessoas, exigem resultado, né? Com certeza. E até vamos falar, já que a gente falou sobre Thales, falar sobre G4 rapidamente, que hoje, por falar comigo: "Pô, Matheus, tu vem do ramo das milhas, gestão de milhas e tudo mais", isso serve para qualquer pessoa que esteja querendo criar um negócio ou que já tem um negócio. Cara, o G4 é para mim uma das maiores referências para mim dentro do ramo de negócios. Então hoje quando eu vou olhar para os meus negócios, eu não estou me comparando com outro cara de milhas que faz gestão, que faz isso, que faz aquilo. Eu estou me comparando com uma empresa que tem resultado, que tem colaboradores, que tem também treinamentos, tem Um um baita de um suporte funil. exatamente, um baita de um funil, tem suporte. Então eu tenho que olhar para eles, o que que esses caras estão fazendo que eu quero fazer no meu negócio para ter É, resultado. com certeza. E eu vejo muita gente hoje que ainda esbarra olhando: "Putz, mas fulano tá fazendo story todo dia, mas fulano tá fazendo isso, fulano tá fazendo aquilo, tal, 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 tal". Cara, foca em quem tá tendo resultado, em quem é a tua referência de negócio. E se a gente for ainda jogar mais além, pô, vou focar e vou olhar pra Apple. Ah, mas a Apple é uma empresa muito distante de mim. Mas o que que esses caras estão fazendo pra ter o sucesso que tem hoje? Eu acho muito legal, eu gostei da missão deles, porque assim, ó, eu que venho da indústria farmacêutica, existia só a FGV, Dom Cabral, e essas instituições eram as instituições das grandes corporações. Aí vem eles nessa molecagem, nesse swing liberando e funil agressivo. Meu irmão,
Eles tiraram uma fatia gigante do mercado da Dom Cabral, uma fatia gigante do mercado da FGV. Eles são uma nova universidade corporativa, são um novo nível de treinamento. E, gente, eles não estão pagando nada por esse podcast. Hum. Mas é, É. é muito mais sobre modelo de negócio, funil, e deles, não vou mencionar, mas saiu várias empresas similares modelando o mesmo funil. Então cara, é muito legal você ser referência no mercado e você ditar tendência. E isso é um grande diferencial competitivo. E eu quero trazer esse mindset para todo mundo, porque finque a bandeira o quanto antes. Se você consegue dominar o seu mercado e fincar a bandeira como líder do seu segmento, você vai se tornar a maior referência, a maior quantidade de dinheiro vai para ti. Automaticamente você vai gerar consciência e vai ir para os seus concorrentes também nesse processo, só que você vai ditar tendência. E a tua missão é sempre ditar tendência. A tua missão é sempre estar à frente, com velocidade, escala. Eu gosto de falar com montinho, montinho, montão. Como que fica bem rico no digital, né? Pegando e reinvestindo dinheiro. Então, para de trocar de cortina, para de trocar de carro, para de trocar de sofá. Pega esse dinheiro e bota na sua empresa, porque é um modelo de startup que faz crescer e faz acelerar nesse processo. Com certeza, e o tanto de gente que a gente vê tendo resultado hoje, né? Então, aproveitar do digital a todo favor. E outra, o digital ele tá em constante, eu acho que, aprimoramento, e tem que estar sempre se aprimorando, aprendendo mais e tudo mais. Então, a gente tem que aproveitar essas tendências sim, reinvestir, mas sempre reinvestir com conhecimento, né? Não só sair botando, eu vou botar. Porque eu tô falando isso porque tem muita gente, não sei quem é que tá nos assistindo aqui hoje, talvez esteja nesse momento que tá começando e acha que agora eu vou botar dinheiro em tráfego e vou ter retorno. É o social media. Pra quem tá começando a Parece, não, juro, parece que o primeiro cargo, não sei de onde que saiu essa onda, mas o primeiro cargo que tem que contratar no digital é social media. Gente, não é uma dica isso, mas não, com certeza não contrate uma social media. Não é a primeira pessoa que eu contrataria na minha empresa. Cara, mas falando de abundância e com uma carreira tão nobre, uma dicção, com uma postura dessa, vamos trazer um momento de escassez aí do Vamos. Matheus para mostrar para essa galera que a vida também não é flores. Me traga para mim um momento assim que você sentiu que você estava se boicotando e boicotando sua prosperidade. Você falou, cara, eu vi que ali era inconsciente. Eu tenho 2 grandes momentos que vão ser muito marcantes, talvez muita gente se identifique. O primeiro deles foi quando eu fiz R$ 1.000.000 num dia. Bateu setinho. 7 em 1. E naquela manhã chuvosa, eu acordei e eu não estava feliz. Eu não estava feliz. Só olhava pra fora assim, 800, 700 alunos, 600, 700 alunos. Caraca, quanto trabalho eu vou ter agora? Ficava assim, tipo, voltei a deitar. E eu: "Caraca, o que tá acontecendo?", sabe. Por isso que eu digo que números, se a gente não tiver algo além do dinheiro, a gente vai travar. E naquele momento, eu até liguei para minha terapeuta e tudo mais, e nada mais, nada menos que eu fiz foi ressignificar aquilo ali. Eu estava vendo aquele R$ 1.000.000 como mais trabalho, como mais pessoas que eu tinha que trabalhar e não estava vendo na transformação que eu podia gerar na vida de mais 600 pessoas. Depois que eu ressignifiquei isso aí, na hora fiquei bem, "Pô, vamos fazer mais", a gente atingiu ainda resultados maiores naquele lançamento, mas isso aí me marcou muito. É a forma que a gente vê. A maneira que tu gamificou uma crença de trabalho para uma crença de transformação. Você consegue dar uma frase para isso? Uma frase pra Que isso, você cara. conduziu. Vou te explicar uma. Quando eu fui para África, eu trabalhei 1 ano e meio lá. Aí eu voltei e lá foi meu maior pico de felicidade para o meu menor nível de dinheiro. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu tive medo de fazer dinheiro, a felicidade ir embora. Então, eu passei 3 meses sem conseguir arrumar emprego, porque eu ia pra entrevista, eu boicotava a entrevista. Caraca. Por quê? Porque se entrasse dinheiro, eu ia perder a felicidade. Então eu coloquei uma frase: "Quanto mais dinheiro eu fizer, mais pessoas eu vou ajudar". Forte. Então isso é muito legal, por quê? Porque no próximo pico de crença de trabalho, você vai lá e fala de novo. Então eu coloco sempre essa frase de novo, fala essa frase de novo, fala essa frase de novo, fala essa frase de novo. E daí eu tenho meta de doação, que daí eu consigo fazer essa projeção. Então por isso quando eu falo que a gente gamifica o cérebro, é bom sempre ancorar uma frase. Porque essa frase, primeiro, que ela se torna tudo, aí você pode postar, né, dá Eu não fiz a frase, mas eu pensava muito que quanto mais que é o mais ou menos o que a gente falou no início, quanto mais eu prospero, mais pessoas eu consigo ajudar.
Então, não fiz Então essa eu vou te frase, desafiar a mas criar essa frase de efeito para você e todo mundo em casa. Cria uma frase. Vou dar essa frase para vocês. Ó, quanto mais dinheiro você fizer, mais pessoas você vai ajudar. Então cria uma frase de efeito, porque quando vier o trabalho, porque assim, ó, a gente, o dinheiro tem 3 esferas: eu, família e sociedade. A gente não se ama o suficiente para fazer dinheiro pela gente. Então por isso que eles falam, quando o homem casa, ele prospera mais, porque ele faz dinheiro pela família. No teu caso, realmente. teu pai não precisa de dinheiro. Então tu não é que nem uma pessoa que mora lá na favela que quer ganhar na vida para dar uma casa para mãe. Então você não tem por que fazer dinheiro pela família. Então você faz dinheiro pelo impacto social. Então por isso que o teu vínculo é impacto social. Então se você colocar, por exemplo, meta de doação, se você colocar meta de pessoas que você quer transformar, e principalmente daí aqui, no segundo, se você quiser constituir uma família, aí tiver uma meta de o que eu vou comprar ou ter antes de casar, por exemplo, é também meta que funciona. Sabe por quê? Porque a coisa mais difícil que existe é tu se amar suficiente pra fazer por ti. A Forte. gente não se ama o suficiente pra fazer pela gente. É verdade, gente, sempre muitas vezes a gente coloca, eu não vou dizer que sempre, né, mas muitas vezes a gente coloca o outro em primeiro lugar. E nesse mesmo ano, pegando essa linha do que tu falou, finalizei o ano fazendo uma boa, doação para um projeto social, e foi bem legal, foi bem legal. Ó, viu, Então social? a gente vai virando muito a chave nesse sentido. Mas é legal a gente ver, porque é muito da forma que a gente vai olhar para o nosso sucesso até, né. Muitas vezes a gente se boicota, a gente tá no auge do nosso sucesso e nós mesmos nos boicotamos. E nesse momento eu me vi me boicotando, né, olhando para o dinheiro como trabalho e não sobre o que eu estava agregando. Segundo ponto de escassez, que eu acho que esse aqui foi forte apesar de ser simples. Mas é sempre simples, cara. Essa que é foda. Olha É essa, simples e solitário, mano. nessa época eu não estava tão bem de dinheiro, e daí eu ficava naquele negócio: "Putz, não estava tão bem de dinheiro nem de cabeça, as coisas não estavam acontecendo". E, pô, sabe quando tu faz e não acontecia? E daí tu para, pensa: "Putz, mas eu tô trabalhando, mas eu tô fazendo e as coisas não estão acontecendo". E daí eu depois na terapia e tal, ela pegou e falou: "Tá, mas o que que tu tá fazendo pra ti?". Aí eu: "O que eu tô fazendo pra mim?". O que que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de fazer esporte, eu gosto de andar de wake, eu gosto de, pô, jogar um beach tênis, gosto de jogar futebol, gosto de tudo que é um esporte principalmente radical. Aquilo ali me renova, a água me renova, surfar e tal. E ela pegou então: "Quando foi a última vez que tu fez isso?". "Ah, faz um tempinho, porque, pá, agora eu tô apertado, não vou investir dinheiro agora no surf, no wake, tal, 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 então". Ela falou: "Não, tu vai fazer". Falei: "Mas eu não tô podendo gastar". Ela falou: "Mas não é isso que vai te fazer bem? Teu resultado não tá vindo porque tu não tá investindo tu não tá fazendo o que te faz bem, e daí tu fica lá no esforço físico fazendo, pá, vou fazer acontecer e não acontece". Que eu estava com a mente escassa, Não estava curtindo a não jornada. estava curtindo e não estava resumo, fui lá fazer meu wakezinho, dá uns 300, R$ 400 ali no final de semana, pá, fiz o wake, voltei renovado, e depois tive a melhor semana em termos de resultado. Isso é muito forte. E muitas vezes a gente está pegando esse mesmo dinheiro e está gastando talvez em outras coisas que não estão nos revigorando, não estão nos ajudando. Então nunca abram mão daquilo que te faz bem, seja um investimento que tu vai fazer, seja o que for, mas muitas vezes o teu resultado está travado porque tu não está investindo em ti, porque tu não está fazendo o que te faz bem. Às vezes tu precisa mudar de ambiente, tu precisa fazer uma atividade diferente, mas faz o que te faz bem. E agora para refletir, quando foi a última vez que tu investiu em ti? Deixa de ser escasso e agora tem que começar a ser abundante, né, para esse sentido. Isso é muito legal, porque o que que acontece muitas vezes? As pessoas, anota aí, gente, existe um benefício oculto na escassez. E as pessoas, às vezes, elas estão na escassez e elas olham e falam assim: "Não, mas eu não quero abrir mão de buscar minha filha na escola. Eu não quero abrir mão de ir para academia. Eu não quero abrir mão de ter tempo para minha família". E ela vincula que o estado desejado de prosperidade não vai dar tempo para ir para a escola, não vai dar tempo de ir para academia, não vai dar tempo de fazer dinheiro. E ela olha e ela desiste disso. Só que, cara, quais são? Faz uma lista aí. Quais são as coisas inegociáveis que quando você for para a abundância, acessar o próximo degrau de dinheiro, você não vai abrir mão de fazer? E é ali que as pessoas erram, porque elas vão para a prosperidade e elas abrem mão de fazer o que, tipo, por que que elas queriam estar lá?
E daí o que acontece? Volta a escassez, por quê? Porque sem dinheiro eu fazia, com dinheiro eu não faço, então ela faz essa eliminação. E o que você falou sobre aluno, eu fiz também. Teve uma época que eu estava com 300 alunos na sala, eu estava sozinho, sozinho, não tinha nenhuma pessoa da minha equipe. Eu falei: "Mano, não quero mais isso pra mim". Porque marcaram a aula e não sei o quê, eu toquei sozinho. E eu não quero mais isso pra mim, eu tô sozinho, tem 300 alunos aqui lá sufocando, Sim. deu aquele pânicozinho, muita gente na sala. Aí, à tarde eu falei: "Não, eu só quero que a minha equipe esteja lá também". Aí eu já não queria os 300 alunos. E tem que cuidar, porque se a gente manda aí, se demora, eu acredito que é assim, ó, a diferença do tempo a diferença do tempo de uma pessoa de sucesso para uma pessoa de fracasso, é o tempo que ela permanece na escassez. Então antigamente a gente passava 1 ano na escassez, depois a gente passou 1 mês na escassez, depois a gente passou 1 semana, agora a gente passa, que nem você falou, uma manhã. Por quê? Porque está em ambiente certo, identifica que aquilo não é algo que é teu, você identificou que não é algo teu, Sim. você identificou que é algo inconsciente teu, e daí vai ressignificando esse processo. E conforme a gente vai trabalhando, a gente vai também em algum momento que a gente caia nisso aí, que pode acontecer, pá, no meio do dia, tá, Dia. aconteceu alguma coisa e tal, a gente hoje consegue ressignificar muito mais rápido, porque a gente já tem gatilhos que nos colocam em um estado de volta, né. E daí cada um tem o seu, né. E Pergunta, qual foi a coisa que tu comprou, que tu falou assim, que tu travou? Assim, tipo: "Ah, isso aqui é muito dinheiro, vou comprar porque mandaram, porque isso aqui", daí depois tu ressignificou isso? um terno na alfaiataria. Legal contar. É, porque o que que é assim, ó, é o pobre, quando vai se pagar de rico, ele acessa, daí tem que ver se ele fica rico, entendeu? Porque as pessoas falam que é tipo: "Ah, o primeiro relógio, o primeiro carro, o primeiro", conta pra galera, o corpo nega, né? A gente acha que a gente não é merecedor, né, eu acho que é acima de qualquer coisa. E muita gente já me convidava pra ir lá no Vasco, conhecer e tal, e pra te ver como as coisas acontecem também no momento certo. Pô, tinha saído um lançamento excelente e tal, um amigo me convidou, eu falei: "Bah, bora". Mas Bolso estufado. daquele jeito aí encontrei o Thales, encontrei o Alfredo nesse dia também, indo comprar o terno, Ó o local, né? ó, o ambiente também, né. Então fiz o terno, encontrei eles, ficou maior resenha lá e tal, então tu começa a frequentar também o ambiente dessas pessoas, né. E no final das contas foi aí, acho que um dos investimentos, assim, já fiz investimento mais alto, principalmente em mentoria, conhecimento e tudo mais, mas não tô falando de conhecimento, tá, gente. Não, não, Agora mais mas isso que é legal, a simbologia, de um né? presente, vamos falar de É, um presente. Então foi um dos investimentos mais altos que eu me fiz ali num presente, principalmente num terno, um mas Celta. é um Celta e eu saí feliz da vida, assim, eu: "Caraca, acabei de deixar um Celta, uhul, top". Mas Hã? aí a gente acessa um outro nível. Aí em termos de abundância e escassez, a gente, pô, ali a gente acessa realmente a abundância que, caraca, eu tô investindo e que legal que eu cheguei nesse nível, agora eu quero um nível ainda mais alto. E assim vai indo na vida, né. E daí você se sentiu pobre no outro dia já de novo ou não? Ah, estava feliz pra caramba Vai, ainda. vou te contar, sabe por quê? Que pra mim foi uma mochila, foi a mochila da Gucci. Eu fui lá, olhei, falei: "Queria uma mochila", eu Aham. uso bastante mochila, botei a mochila da Gucci, era um mochilão gigante, e a hora que eu botei, eu falei: "Cara, gostei, vou levar". E eu já mitidão, né, daí a pessoa falou: "Não, pois não, R$ 24.000". Meu irmão, a hora que ela falou R$ 24.000, eu falei: R$ 24.000 numa mochila. Eu lembrei daquelas mochilinhas do colégio, sabe aquele Aham. saquinho de arroz, aquele saquinho de açúcar? Eu pensei na primeira coisa, desnecessário. Aí eu falei: "Cara, mas se eu tiver medo de comprar uma mochila, eu não sou digno de fazer milhões amanhã". E naquele mesmo final de semana eu fiz 1,5 milhões. Olha aí. Por quê? Porque, cara, se eu não acesso aqui, talvez eu travo lá, porque eu aviso para o meu cérebro que isso é caro, como que eu vou fazer 1,5 milhões no final de semana forte se eu tenho medo de enfrentar uma mochilinha? Então eu fiz isso pra gamificar meu cérebro. E a segunda coisa que foi muito legal pra mim foi quando eu comprei o Porsche. Cheguei aqui em Osasco, falando: "Você da", como que é o nome da loja de carro? "Você da loja de carro", como que é o nome da loja de carro? É loja de carro, né, que fala. Lógico que é. "Você da loja de carro de Osasco, eu fui lá comprar e você me atendeu mal. E eu saí de lá, eu ia comprar aquela Porsche no Pix, e você me atendeu mal". Aí eu saí de lá, voltei pra casa e falei: "Não, não é pra comprar não, é sinal de Deus". Já meti Deus no meio. Falei: "É sinal de Deus, o cara me atendeu mal pra eu não comprar".
Aí eu digitei na internet, assim, achei outra Porsche do jeito que eu queria, branca, com teto vermelho, tal, tal, e essa era mais legal que o banco de couro era vermelho. Aí eu mandei mensagem pro cara, falei: "E aí, irmão, quero comprar essa Porsche". Daí no outro dia era feriado. Daí ele falou: "Meu irmão, você vai comprar?" Falei: "Oxe, quero ir aí ver". Ele falou: "Meu irmão, amanhã é feriado. Você vai vir com um short", ele falou bem assim: "Você vai vir com um shortinho e um sapatinho, vai dar uma volta nessa Porsche e não vai fechar negócio, você só quer passear. Se você quiser comprar de verdade, já me manda a proposta, a gente já fecha o preço e amanhã você só vem buscar". Eu falei: "Não, mas eu quero ver". Ele falou: "Ver o quê, meu irmão? É uma Porsche". É Caraca. praticamente zero. O que que aconteceu? No outro dia eu fui lá, cheguei na Porsche, um dia depois de sair de Osasco, fui lá numa Porsche, comprei a Porsche, não sabia ligar, não sabia qual lado ligava a Porsche. Descobri que ligava do lado esquerdo. Voltei, daí isso era na quinta, o feriado era na quinta. Na sexta, fui aqui na Jetcar em Alphaville. Vou levar a Porsche pra lavar, né. Juro pra vocês, em menos de 24 horas eu me senti pobre de novo depois de comprar uma Porsche. Por quê? Eu peguei a Porsche, levei aqui na Jetcar, cheguei lá, tinha Ferrari, McLaren, tinha por quê? E isso foi muito legal pra mim. Não foi porque eu me senti pobre, foi porque já mostrou para o meu cérebro que aquilo era o começo. E eu, pam, isso é só o começo. Cara, isso aí que tá falando de carro, já que a gente tá falando muito sobre abundância e tudo mais, e acessar novos níveis, eu acho que uma coisa que todo mundo deveria fazer, independente de quanto ganha, escutem isso, não interessa quanto ganha. Uma coisa que todo mundo deveria estar fazendo para exercitar o merecimento, e sim, se a gente quer atingir novos níveis, a gente tem que exercitar o merecimento. O que que a pessoa deveria fazer? Pelo menos uma vez por mês, ir jantar num restaurante legal, fazer uma atividade diferente, fora do comum, comprar algo, se dar um presente ali uma vez por mês, tá. Por quê? Isso a gente vai realmente se sentindo merecedor e vai atingindo novos níveis. Um que eu nunca vou esquecer foi quando lá em Dubai, a gente alugou Ferrari e tudo mais, a Ferrari eu não acessei tanto, mas a Lamborghini, meu amigo, Eu não gostei. quando eu sentei naquilo ali, vai, ali eu acessei. Falei: Cara, "Caraca, o que que é acessar? nossa". Conta pra galera que não sabe o que é Acessar é acessar. assim, ó. Ô, vocês estão pensando nós são maluco. É assim que a gente ficou rico, então dá pra escutar até o final. Então, assim, quando eu falei acessar, vamos partir já que eu falei de carro porque tu tinha trazido o carro, vamos falar o acessar. Eu não gostei da Lamborghini, porque a Lamborghini não coube lá dentro, Eu é muito gostei apertado, muito, eu pra mim é gostei muito. apertado. A Ferrari eu já não consegui. Mas, assim, vamos falar o que que é acessar um próximo nível. Hoje, talvez tu não esteja comendo num restaurante que custa, sei lá, eu já fui no lá em Singapura, eu fui num restaurante que custou R$ 800 o prato. Aquilo ali foi algo nunca imaginava, né. E pensa, o que que é aquilo ali? Muitas vezes, talvez por escassez, eu nunca fui lá. Mesmo que tivesse, talvez, não ia por escassez. Então tu que tá assistindo agora, o que que seria acessar? Talvez tenha algum restaurante que tu gostaria muito de ir, mas tu pensa: "Não, eu vou gastar R$ 300 naquele restaurante". Mas pensa comigo, hoje não interessa quanto tu ganhe, se tu não pegar o momento para te acessar esse próximo nível, que eu tô trazendo como exemplo, né, em um restaurante, tu nunca vai ter, tu nunca vai se sentir merecedor daquilo ali. E às vezes não é falta de dinheiro, é falta de merecimento. Pô, eu mereço estar ali naquele restaurante, eu mereço ter isso. Então, eu acredito muito em merecimento, frequência. Uma das coisas que eu também foi contigo e com o Vini, frequência alta, os Pix começam a aparecer, pessoas que te devem começam a te fazer Pix e tu nem imagina. Então, merecimento, frequência alta e abundância são 3 chaves que elas são intangíveis, né, a gente não consegue ver o que que é a frequência, o que que é a abundância e tal, não tô vendo, mas é estado de tu sentir e se sentir merecedor daquilo ali. Quando tu acessa isso, não sei qual é teu objetivo, né, das pessoas aqui, mas tu vai conseguir chegar lá. E não tem como, gente, não tem como separar isso. Porque isso basicamente é o quê? Fé inabalável, né. Você tem fé inabalável que vai acessar, vai acessar. Porque, cara, uma vez que tu já é validado por Deus, então as pessoas falam assim: "Ó, eu preciso de aprovação". "Ah, eu não tenho aprovação". Fala: "Meu irmão, tu já foi aprovado na concepção da vida. Deus já te aprovou pra você vir. Então o resto você aposta disso". E essa frequência eu vou descer um pouco o nível aqui, que tá falando de Singapura, vamos descer o nível de quem tá começando, porque pra mim, muitas das vezes que eu o mindset certo, a mentalidade certa lá no tempo que eu era CLT,
No tempo que eu trabalhava para alguém, foi mudando meu jogo. Então eu nunca olhei para o salário. Eu sabia que aquilo era treino para minha riqueza. E eu não ficava competindo por salário. Porque assim, as pessoas hoje ficam sempre, tipo, hoje muitas pessoas olham assim, essa competição por salário. Só que elas não olham pela curva de aprendizado, pela curva de acesso. Então eu entrei, só para você ter noção, eu tinha a oportunidade de ganhar 3.200 para ser farmacêutico balconista. E eu optei por ganhar 2.400 e entrar na indústria farmacêutica. Cara, tu fazer um downgrade disso, a grande maioria dos meus amigos foram se tornar balconista, porque ganhava R$ 1.000 a mais, ou quase R$ 1.000 a mais. Eu falei, cara, aqui eu vou ser o mais esperto da farmácia. Lá na indústria farmacêutica, eu vou ser o mais burro de 5.000 colaboradores. E eu vou estar atrapalhando uma empresa que fatura 1 bi ano. Lá no balcão, eu vou trabalhar numa farmácia que às vezes fatura 150 mil. Tu entendeu? Então a minha visão foi aonde eu conseguiria crescer. E eu juro do fundo do meu coração, gente. Eu fiquei 5 anos ganhando muito abaixo do que eu merecia. Mas eu estava acessando coisas que hoje me tornam o que eu me tornei. Porque eu não focava no dinheiro. Eu focava na curva de aprendizagem. E eu vejo muitas pessoas hoje, inclusive no digital, perdendo oportunidades de dar mentoria, que nem você, de dar mentoria para o Thiago Nigro, de dar mentoria para um expert, de dar mentoria para uma pessoa grande, de trabalhar numa empresa grande, porque tá olhando para o imediatismo, tá olhando para o agora, tá olhando para o movimento, quer fazer energia de troca, sabe? Energia de. Cara, meu irmão, se você não é quem você é ainda, paga o preço da curva de aprendizagem. Permanece nessa frequência, acessa isso. Por quê? Porque lá na frente vai valer a pena. Ia ser escasso também, né? Porque hoje tu tem a oportunidade de estar ajudando outras pessoas, muitas vezes até de graça, Boa. mas sem esperar nada em troca. Eu vejo que assim, hoje eu cheguei onde eu cheguei, posso dizer assim, no início ali, pelo menos, graças a todas as pessoas que eu servi. Eu cresci no Instagram bem no Não tem, início, não tem com como. pessoas famosas me marcando. Eu lembro. E foi muito ajudando. Ah, quem é que foi lá no início? Foi Toguro, foi Murilo Couto, foi o Fredo, todo mundo ajudando, sem esperar nada em troca, e as coisas foram acontecendo. E as coisas foram acontecendo. Então, assim, eu vejo que o servir ele é muito importante. E outra, não servir é uma escassez. Lógico. Não servir é uma escassez, a gente E guardar o que a servir, gente e tem. servir e esperar em troca na hora também, escassez. Também, também. Porque o servir é servir e largar. Servir e solta pro universo. Ou tu serve servindo, ou tu serve esperando algo em troca. Aí se você servir esperando algo em troca, meu irmão, aí você trava tudo. E daí uma outra coisa também em relação à escassez, não querendo puxar agora pro meu lado, mas eu acho que hoje tem muita gente, a gente falou um pouquinho de restaurante aqui, né? Só foi um exemplo, gente, tá? Talvez Pra pode ser, deixar não bem precisa ser um claro. prato, pode ser um É, drink. pode ser um drink, pode ser um prato, e agora eu vou trazer até pro meu meio. Muita gente acaba se travando na escassez de não viajar. Vamos falar sobre isso. Viajar é um luxo. Mas saibam que tu acessar novos níveis, tu acessar novas frequências, às vezes é tu pegar um voo e ir para o interior de um lugar, ir para uma outra cidade, para o Rio de Janeiro, ir para São Paulo, ir para uma cidade maior do que tu tá hoje, trocar de ambiente. Tu já tá acessando uma frequência diferente. E daí ainda trazendo de viagem, eu vou trazer um exemplo que vai distorcer um pouco, mas já que a gente está entrando nessa questão de frequência aqui, o ano passado eu viajei na primeira classe da Lufthansa por 160 mil milhas. Custava 60 mil reais essa passagem, 10 mil euros. E quando eu estava ali sentado, claro que foi o conhecimento que me colocou aqui, lá, né? Eu nunca imaginava. E olha que eu estava conversando com um cara que tinha pago 10 mil euros do meu lado. E a gente foi conversando sobre esse negócio. Ele falou, cara, todo mundo deveria viajar. Porque uma vez que tu troca de ambiente, cada país do mundo tem uma frequência diferente. Então tu pode só simplesmente ir para um lugar e ficar lá só caminhando na rua. Tu já vai voltar outra pessoa, porque tu tá acessando uma frequência diferente. E muitas vezes hoje, as pessoas acabam trazendo essa escassez achando que viajar é luxo. Viajar não é luxo. Viajar é aprendizado. Viajar é acessar uma nova frequência. Viajar é tu
tu sair do teu ambiente, conhecer uma cultura diferente, conhecer pessoas diferentes e voltar não só renovado, que muitas vezes a gente volta cansado, mas a gente volta renovado internamente e até mesmo aqui, ó, psicologicamente Volta também. leve. Eu lembro da minha primeira viagem, cara. Essa história é maravilhosa, porque no ambiente certo, eu tive um amigo meu que falou assim: "Vamos para os Estados Unidos". Eu ganhava R$ 1.200. Não tem como ir para os Estados Unidos ganhando R$ 1.200. Aí eu falei daí ele falou: "Mas vamos fazer o visto então". Eu falei: "Não, o visto eu faço. O visto é por 10 anos, um dia eu vou para os Estados Unidos". Sim. Eu fiz o visto, fui no Rio de Janeiro, fiz o visto. Quando eu cheguei em casa, então eu reparti a meta em micro-meta, em micro resultado. Quando eu cheguei em casa, eu tinha o visto lá. Eu falei: "E agora, é só comprar a passagem?". Pô, eu comprei a passagem para 10 meses na frente e reparti em 10 prestações. Aí eu falei assim: "Ah, essa Heineken, eu não vou tomar aqui, vou tomar lá em Las Vegas". Ah, e eu comecei a focar. E ali eu entendi o futuro fechado, a diferença entre futuro aberto e futuro fechado. Futuro aberto, você vai para qualquer caminho, tudo que surge no seu caminho define para onde você vai. Futuro fechado, eu sou aberto a tudo que o universo me envia, só que eu só deixo permanecer no meu caminho aquilo que leva na minha direção. E esse mudou meu jogo. A partir daquele momento, eu comecei a fazer 100%, e eu falo isso com muito amor e muito carinho. Para a idade que eu tenho, eu realizei 100% dos meus sonhos em vida, e os sonhos têm que ser feitos para realizar em vida. Aí eu fui para os Estados Unidos, voltei, nessa volta eu comprei roupa lá, vendi para os meus amigos, voltei para lá depois de 6 meses de novo com o lucro dessas roupas. Depois eu fui 3 vezes para o Havaí, fui para o Alasca, fui para tudo, ganhando R$ 1.200. R$ 1.200 de salário. Por quê? Porque eu fiz uma coisa chamada cálculo de padaria. Eu ace Um grande segredo para mim de fazer qualquer coisa é perguntar quanto custa. Depois que tu pergunta quanto custa, tu começa a criar um plano para acessar. E as pessoas não fazem esse tipo de frequência. E deixa eu te falar que mais louco, e eu sou meu amigo até hoje. Isso fazem 15 anos. Tu acredita que esse playboy não foi para os Estados Unidos até hoje? Caraca. Agora tu falando isso aí, Jonas, eu lembrei esses dias Ele não é playboy, ele é esse agrônomo, é colono e tudo mais, mas eu uso ele de playboy. Mas esse gramputa não foi até hoje para os Estados Unidos. Ele já tem 2 filhas, casado e não sei o quê, já teve que fazer outro visto porque venceu aquele. caraca. Eu estava escutando o que tu estava falando agora e lembrei, e foi engraçado que eu lembrei, agora não vou lembrar exatamente quando foi, mas foi semana passada. Foi logo que eu cheguei no Chile. Aí eu estava refletindo sobre a vida e eu lembrei, cara, agora tu falou, eu já vendi coisa dos Estados Unidos aqui no Brasil também, lá anos atrás, acredita, Isso só dá certo até cria. hoje. Naquela época eu me lembro, já vendi relógio da Tommy, carteira da Tommy, comprava, nossa, eu vendia na faculdade ainda, Nossa, top. vendia na Faculdade boa tua. era SPM, era faculdade de Playboy, vendia pra ai, ai, mas Jonas, deixa eu te perguntar agora, Hum. cara, o que que viajar representa na tua vida? Tu que já viajou bastante também, eu acho que qual que é a percepção que tu tem sobre viajar? Sobre pegar um avião e ir pra algum lugar desse mundo? Eu acho que o maior benefício de uma viagem é você ter a sua visão sobre a história. Nós criamos uma percepção sobre os países baseado nas histórias que são contadas por esses países. Só que quando você vai lá no skin the game, você vai lá e bate de frente, você vai lá e vê. Você, primeiro, para de idolatrar esses países. Vê o quanto o Brasil é sensacional. A gente tem um mindset de escravidão que eu não consigo nem imaginar. Todo mundo presta, menos o Brasil, por causa desse processo de imigração. Sempre o Brasil nunca prestou, mas, pô, aí quando você vai para fora, você vai ver, pô, esse país é bom, esse país também, esse país tem esse erro. Esse país é bom, esse país tem esse erro. Esse país é bom, esse país tem esse erro. E tu construir a tua narrativa sobre o mundo, ela, pra mim, pega tudo que tu imagina, que tu pensa que não tá conectado, conecta. Por quê? As barreiras entre os países foi algo escrito pelo homem. Elas são imaginárias. Nós todos estamos conectados num só. Então, se não fosse o visto, se não fosse o passaporte, se não fosse o board, você iria fazer, nós todos iríamos estar em irmãos. Então, tu começa a entender sobre política, tu começa a entender sobre espiritualidade,
tu começa a respeitar crenças e valores e tu vai numa transcendência. Então hoje eu falo, eu sou civicamente brasileiro, só que eu sou do planeta Terra. Eu estou em Alphaville, só que eu tenho a necessidade. Então, a minha crença é tão liberta que eu não tenho necessidade de, somente Alphaville ter escritório físico. A gente está abrindo escritório físico no Paraná. Por quê? Porque o meu mindset é o quê? Pô, a Apple tem escritório físico em vários países? Tem. Ah, o Elon Musk tem. E como que funciona? Por que que a gente não tem? Vamos montar um também. Então eu não tenho a necessidade de ter um local físico e ao mesmo tempo eu tenho a necessidade de ter uma base. Só que, cara, estar no mundo é entender que a gente pertence ao planeta Terra. A gente não pertence ao Brasil. E é isso pra mim que virou a maior chave. Caraca, foi uma das explicações mais profundas que eu já tive sobre viagem. Meu irmão, é que você tá conversando. Agora vamos poder descer pra zoeira. Você tá conversando com um cara que tem ranço da Índia. Você que tá assistindo, que fica aí, namastê, Índia. Vai lá, vem comigo. Vai lá. Digita aí. As 100 cidades mais poluídas do mundo. Se não der 40 indiana, nós vamos conversar. Que provavelmente, eu não sei de cabeça agora, mas em média ali 40 da Índia. Cidade mais poluída do mundo. É que depende da maneira que eles estão analisando. Mas eu já trabalhei na cidade mais poluída da China, na cidade mais poluída da Índia. Tietê é fichinha perto dessa galera, meu irmão. Sabe que você não conseguir, você passa a mão assim em todos os carros, nos móveis, não sei o quê, preto de poluição. Por quê? O que que aconteceu? Esses países, eles são maravilhosos. Só que existe um movimento que funciona o seguinte: essa, esse populismo de cuidar do meio ambiente, começou acontecendo lá na Europa e nos Estados Unidos. Então, primeiro, os produtos farmacêuticos, eles eram na Europa, eles foram desenvolvidos principalmente na Europa e nos Estados Unidos, bem desenvolvidos. Aí teve as guerras, o que que aconteceu? Fecharam as bordas da Índia e fecharam as bordas da China. Nesse fechamento das bordas, eles não tinham dinheiro para os medicamentos. Aí o que que foi desenvolvido? Foi desenvolvido a indústria farmacêutica dentro do país para ajudar a população local. E quem desenvolveu? O exército local. Então, por isso, e daí para que isso acontecesse, eles tiveram que quebrar todas as patentes do mundo. Então a Índia e a China, eles quebraram todas as patentes do mundo. Não tem patente de medicamento na Índia e na China. Então o que que aconteceu nesse processo? A Índia e a China viraram especialistas em copiar medicamento dos outros. Quando começou a ascender esse populismo de cuidar do meio ambiente, que eu sou a favor, lá na Europa e nos Estados Unidos, o que que a indústria farmacêutica fez? Indústria americana, indústria europeia. Falou assim, vamos pro daí teve esse processo dos navios e teve esse processo que facilitou dos navios e dos aviões, então a geolocalização ficou mais fácil, teve esse processo de globalização, eles migraram as indústrias que estavam poluindo o meio ambiente nos Estados Unidos, que se tornou muito cara pagar o sistema de tratamento da água, porque sabia que a coisa mais cara de uma fábrica de medicamento é o tratamento da água? Eles migraram para a Índia e migraram para a China. Por quê? Porque lá não precisa tratar, meu irmão. Lá joga no esgoto em céu aberto. E daí, nessa migração, o que que aconteceu? Do nada, a Europa ficou mais limpa e os Estados Unidos mais limpo. Mas não ficou o mundo mais limpo. Então, eu tenho um pouco desse ranço, desse movimento, por causa do meu skin the game. Eu já trabalhei, entendeu? Eu passava 2 meses na Índia por ano, 2 meses na China, 2 meses na Índia, 2 meses na China. Então eu conheço o skin the game da poluição que que esse modal de globalização gerou. E para finalizar o ensinamento sobre indústria farmacêutica, funciona o seguinte: geralmente tem 7 tipos de matéria-prima, tá? Matéria-prima A, B, C, D, E e F. A, B e a C, elas vão para a Europa e para os Estados Unidos, que eles chamam de mercado regulamentar. D, E e
vem para o Brasil e um pouco para alguns países, Turquia, esses países que têm mais capital, que são conhecidos como países não regulamentados. Olha o nome que eles dão para nós, não regulamentado. E daí a F é África. Mas mesmo assim, daí se tu for comprar medicamento, mesmo tu comprando com uma matéria-prima classe D e E no Brasil, compre de uma fábrica, porque a fábrica ainda tem controle de qualidade sofisticado e tudo mais, uma fábrica de medicamento genérico local e tudo mais. É melhor comprar de fábrica do que comprar de laboratório de manipulação. E fica a dica. A gente vê como uma percepção de cada pessoa em relação às viagens muda bastante, principalmente pela experiência que a pessoa carrega, né. E até mesmo pela pessoa que não tem a experiência, porque nunca viajou, ela vai ter uma percepção, ela vai E o que foi criar fazer lá? ela vai criar uma percepção, não só pelo lugar, mas pelo momento de vida que ela tá tendo. E tu criou toda essa percepção por todo o momento de vida que tu viveu lá, por toda a Nossa, experiência que foi criada através desses lugares, eu isso me é fudi demais já essa vida. Sabe como que eu ganhei um aumento salarial uma vez? Foi bem assim, ó. Isso aqui fica a dica pra todo mundo. Era acostumado a trabalhar, viajar com 2 pessoas, por questão de segurança. aham. Principalmente quando viajava com mulher, principalmente quando viajava com mulher na Índia, porque o homem lá é muito machista. E daí eles ficam olhando para as mulheres bem safadões, assim, no meio da e eles não se olha, presta atenção nisso aqui. Mano, é muito Não louco. posso nem opinar, porque eu nunca fui lá, na China, Não, na Índia. não, Na é China porque eu já. sabe por que que eu trato com a Índia? Porque a gente paga um pau para o namastê de lá, que eu fico puto, você entendeu? Paga pau aqui para o brasileiro, cara. Não, em termos de viagem, assim, Tu entendeu? eu Mas não tenho vontade. paga pau pra espiritualidade do brasileiro, é tudo aqui no Brasil espiritual é de fora. Vamos olhar para os gurus do Brasil, vamos olhar para a espiritualidade do brasileiro. Brasileiro é os países mais é o país um dos países mais cristãos do mundo, a espiritualidade alta, mas parece que só a espiritualidade de fora presta nesse país, por isso que eu fico bravo. Esse é o espírito de vira-lata, né. É espírito de vira-lata. Mas daí acontece, só pra você ter noção, mano, quando a gente viajava entre eu como homem mais uma mulher, uma executiva do meu lado, o indiano, ele não fala pra mulher, É, ele fala olhando para o homem. ele fala pra mim e eu falo pra ela, e ela fala pra mim e ela olha o tamanho do preconceito, meu irmão. Aí a gente fica idolatrando. Sabe quantas CEOs mulheres eu conheci na Índia? Em 7 anos trabalhando? Nenhuma. Nenhuma. Eu, no máximo, conheci em algumas fábricas gerente, gerente de controle de qualidade lá da entendeu? Sim. Eu só para trazer, assim, para todos os namastê que vão escutando aqui, que fica eu fico puto com vocês, você sabe disso. E daí, cara, como que eu ganhei aumento salarial? Eu cheguei e falei: "Cara, eu dou conta de fazer isso sozinho". E os caras: "Não, mas a gente faz 20 anos que a gente vai em 2". Falei: "Não, eu vou sozinho". Aí o meu gerente na época pegou e me mandou sozinho. Eu passei 3 meses numa cidade industrial que tinha 5.000 fábricas. Esgoto a céu aberto, o cão. Psicológico foi para o mato naquele final. Voltei e sobrevivi. Aí eu reduzi o custo do operacional da empresa em 50% nesse tipo de viagem. E daí em contrapartida eu falei: "Olha cara, eu reduzi tantos milhões aqui na empresa, então". Daí eles aumentaram de 2.000 para 4.000 reais. Falando 2 línguas, viajando pra caramba, eu ganhava 2.400. Caraca. Mas por quê, gente? É a visão, mano. Não é o dinheiro, não coloca o salário no começo, coloca a visão de aprendizagem. E você? O que que você traz de mentalidade? O que que vamos fazer assim, uma pergunta. Qual que é o país que mais te frustrou, que vocês já perceberam pra mim que é a Índia, e qual país você mais gostou? É muito louco falar sobre qual é o país que mais me frustrou, porque por mais que eu tenha tido qualquer experiência negativa, eu já ressignifiquei para um aprendizado. Hum. Então hoje se for falar assim: "Nossa, qual que te marcou em termos de ser o pior?" Cara, Ah, mas conta uma história de perrengue aí. já teve várias histórias de perrengue. Em Israel, eu tive no aeroporto lá, tive que ficar até o outro dia sem nada para comer, para Em conseguir Israel você foi preso? não, 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 tive que ficar a companhia aérea, na hora de embarcar, atrasou um pouquinho e daqui a pouco os comissários: "Bateu nossa hora, não podemos mais embarcar hoje". Fiquem aí, estava fechado tudo que tinha para comer, aeroporto ali, só ficamos no aeroporto até o outro dia de manhã, para eu conseguir botar um voo para Londres, nem ia vir para cá, fui para Londres para conseguir voltar para Guarulhos. Mas você E isso podia tive que ir ficar pra cidade se quisesse.
Você estava dentro do país. Poderia, estava dentro do país, poderia ir pra cidade, mas ia ser mó rolê voltar pra cidade de madrugada, Não, é Israel, para uma quem hora não da conhece, manhã. Israel, por mais que é extremamente famoso, é um país que fecha cedo. As coisas fecham relativamente cedo. E tem bastante festa lá, Não, bastante aí festa. não, aí é outra coisa. A parte noturna, me Mas surpreendeu restaurante, essas bastante. coisas eu achei normal, né. São Normal. Paulo também não fecha Eu tão vou te falar tarde, a que, gente assim, pensa que Israel vai. não eu nunca tinha olhado pra Israel com essa parte noturna, eu tô falando isso de quem estava caminhando pela cidade, não fui buscar festa, é porque tinha muita coisa, muito aprendizado que eu tive lá em termos, de espiritualidade, não estava buscando isso, mas caminhando tu via assim: "Caraca, a galera realmente gosta aqui, né, vai Não, até tarde e aqui, isso é ó". muito louco. E eu Isso nunca é muito imaginava isso meu deles, e a irmão, cena o is tecno é muito forte lá, o muito israelense é alto. louco, Total. louco, louco, Entrei louco. num Uber, e eu: "Caraca, que isso aqui?" durante o dia. Mas, assim, em termos de experiências ruins, eu tive muitos perrengues, tá, mas eu posso dizer que não teve nenhum ainda que me marcou em termos negativos. Agora em termos positivos, eu tenho 2 grandes nomes. Qual? 3. Tailândia, um dos lugares mais lindos que eu já Levei meu fui, mastermind pra lá. lugares mais lindos, acho que todo mundo deve ter achado isso aí. Japão. Não Um dos conheço. lugares mais incríveis que eu já fui. Aqui, ó, lindo, incrível é o Japão. Lá todo passo que tu dá é algo diferente. As pessoas são diferentes, os lugares são diferentes, o marketing é diferente. Tu caminha na rua escutando umas vozinhas fininhas de anime, sabe? Isso é o marketing deles. Aí tu fica assim, que loucura. O cara tá na frente da loja com um Pikachu na cabeça, te chamando ali pra entrar, tipo, é algo normal pra eles. Então todo mundo precisa conhecer o Japão. E terceiro, em termos de cidade mesmo, Barcelona. Barcelona é o Rio de Janeiro da Europa pra mim. Então, assim, resumindo em Eu não 3, conhe o Barcelona é melhor que Madrid? sim, com certeza, sem Ah, dúvida, assim, eu em conheço relação Madrid. é São tipo Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é exatamente, o pessoal é mais aberto, é um lugar uma região litorânea, tem também snowboard durante o inverno, é uma cidade grande, Caraca. então gostei muito de Barcelona. Para mim os 3 tops são esses aí. Já vivi experiências incríveis em diversos lugares, mas, assim, se me perguntasse qual é o lugar que eu tenho que conhecer antes de morrer, os 3 únicos: Tailândia, Japão e Barcelona. Vou dar os meus 3. E tu vê que são bem distintos um do Não, outro, vou né. dar os meus 3 Diz também. aí, diz aí. Vou tentar ir para o mesmo rumo. Eu vou Pra mim não tem como tirar os Estados Unidos. Estados Unidos pra Só mim é que incrível. pra mim, Estados Unidos, o que eu digo é Alasca e Havaí. Tem que conhecer os 2, não Meu irmão, fui 3 vezes para o Havaí. O Havaí, pra mim, lá é um local espiritual. Porque o Havaí é uma ilha indígena invadida pelos americanos, como toda a terra, né. Mas lá tem, sabe aqueles Aham. Over the rainbow, Tu estava falando aquele agora, eu já estava não, imaginando esse cara esse é o índio de lá, cantando. esse é o índio de lá. Meu É irmão, engraçado que a realmente é teoria uma do Aloha lá, ó, o meu sinal, assim, é o Aloha, tá, gente. O meu sinal de mentoria é assim, em homenagem a Havaí. Eu falo que o mentor é uma conexão direta com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. caraca. Entendeu? Que você ia falar? Não, não, agora tu estava falando, eu só estava lembrando disso, só e é legal tu ter falado essa questão do indígena, porque realmente eu já pensei logo no filme da Moana, e é realmente um retrato do indígena, né. E não, e lá o índio de lá é com aquele osso gigante, meu irmão, os caras são gigantes, cara. Mas o Havaí por quê? Porque ele é muito louco. Ele tem um vulcão que cai a lava na água, aí daí tem o golfinho, aí eu nadei com um golfinho, com a raia gigante, e é um país liberto, só que ao mesmo tempo é um país capitalista, é uma ilha capitalista, tipo assim, pra mim tem tudo, a fome com a vontade de comer, sabe. Aham. Então pra mim é muito espiritualizado. O Alasca, pela selvageria, né. Então imagina, cara, olha os Estados Unidos, mano. Estados Unidos tem Las Vegas, que é a coisa mais absurda. Aí ele tem o Alasca com a aurora boreal, ele tem o Havaí, tipo, cara, dele vem Los Angeles, tem ali Nova York, tem Michigan, tipo, cara, pô, Estados Unidos Ah, pra isso eu não tenho o mim, que dizer. Pra mim, os Estados Unidos é por isso mais que os caras não pensando em saem de lá. moradia, mais pensando em moradia, daí Estados Unidos. Mas os outros foram mais impactantes. Não, mas é por causa que eu coloquei o Havaí, né, daí eu zerei, né, daí eu É, consegui competir por causa do Havaí. Mas daí o segundo, ah, pra mim foi Israel. Israel, e eu fui em Israel agora no tempo de guerra. E eu vou aconselho todo mundo a ir agora em tempo de guerra, porque não tem ninguém lá, o Israel foi só nosso. Era o Namastê que me ajudou nesse processo.
A gente levou nosso mastermind primeiro pra Tailândia, depois pra Israel. Israel por quê? Meu Deus, quando eu cheguei lá, pra mim foi, eu cheguei na pedra aonde Judas deu beijo em Jesus Cristo. Irmão. E daí Jesus fala: "Afaste de mim esse cálice". Ele pede 3 vezes. Eu juro pra ti que eu senti Jesus pedindo pra Deus, e eu peguei esse ensinamento, Jesus pedindo pra Deus pro caminho ser leve. Pediu 3 vezes: "Afaste de mim esse cálice, afaste de mim esse cálice, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade". Então, tipo, tem que pedir pra Deus pro caminho ser leve, mas que seja feita a sua vontade. Se é pra eu aprender com isso, é pra eu aprender com isso. Então Israel, a gente foi pra Palestina também, e Israel também por essa doideira, porque é lindo, as praias, aí tem As uma praias. balada, aí a gente foi pro bar, eu já meti o louco no bar, e daí eu falei que eu meti o louco, fiz um discurso que eu falei: "Eu vim trazer o turismo de volta para o povo de Israel, eu vim abrir as portas", estava loucaço. Aí o cara já me deu shot, e uma coisa que eu achei engraçado, que o garçom bebe junto. No bar lá o garçom, bebia junto, o garçom ficava mais louco que eu. É muito liberto, sabe. Aham. E ver o povo também indo servindo o exército, e tudo mais, amei, amei o judeu, o povo de Israel. E o terceiro é a China. 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 Meu irmão, China merece ser a maior do mundo, porque os bichos são loucos. Eu já fui, mas É que eu não foi tanto trabalhei, quanto o Japão. Eu não conheci, talvez tão é que eu não conheço o Japão, eu não conheço o Japão pra competir, mas eu trabalhei 7 anos naquela China. Eu conheço desde Inner Mongólia até Macau, Xangai, entendeu? Conheço todo o ecossistema industrial de lá, o mindset deles, assim, ó, só pra você entender, na parte norte, o mindset é: "Vamos ser o maior do mundo". Então, é a maior fábrica de cafeína do mundo, a maior fábrica de do mundo, a maior fábrica de do mundo. No parte sul na parte baixa aqui, que vai aqui perto do Japão, é a mais tecnológica em tudo no mundo. É 2 mindset diferentes. Então lá no norte, que é mais antigo, lá perto de Beijing, é o maior. Aqui embaixo, perto de Shanghai, o mais tecnológico. Então são 2 países em 2 fases diferentes, cara. Mano, é muito Caraca. louco, é muito louco. E daí tu entendeu o comunismo, eu acho que tem esse também o contexto, que destroem eles destroem pô, tu chegava sabe uma coisa que acontece com o psicológico do chinês que é bem difícil? Ele sai para ir para a faculdade, quando ele volta, muitas vezes a cidade que ele nasceu está destruída, foi construída outra, e ele não tem mais aquele sabe quando você volta para sua cidade, que aquele você tem aquele de Sim. volta à sua origem? Aham. O chinês não tem. Por quê? O governo chega e fala: "A partir de agora isso aqui vai ser uma fábrica". E os caras arregaçam e arrancam Pá. todo mundo. Então, pra mim, culturalmente, eu acho que é isso. Indo mais a fundo em termos culturais, esses meus eu trouxe bem superficiais, eu acho, não aprofundei tanto culturalmente, mas cultural é Israel e Egito. Cara, tudo que eu tive de aprendizado nesses lugares, eu vou falar que assim, Egito é eu louco! espiritualmente, eu posso dizer que assim, venho numa constância de muito aprendizado. Mas o que eu então assim, pensa comigo, esses lugares eu fui há menos de Egito eu fui faz 3 meses, Israel faz 2 anos. Antes de Israel eu posso dizer que eu não tinha conhecimento nenhum. Então lá eu peguei direto da fonte. É mais fácil Então estudar foi assim. muito louco que eu aprendi a pessoa que eu voltei depois de lá. E daí Se quando tu conectou vai com mais com uma Deus? muito mais, muito mais. E desde então eu venho num caminho de muito desenvolvimento nesse sentido. Depois teve Roma no meio do caminho. E daí Egito, eu posso dizer que essa é a tríplice cultural. Pô. Agora foi. Que, pá, assim, ó, tu fica assim: "Caraca, olha o tanto de história que tem nesse mundo". É, e tu vê que E tu vê não, tu tu é olha um nada. Egito, tu olha aquelas coisas de pedra, tu fica assim: "Como é que o pessoal escreveu isso aqui? Como é que foi feito aquilo ali?" Tu fica assim: "Não, isso aqui é coisa de louco". E Você aprontou realmente é alguma real. coisa no Egito? Aprontou? Não. Eu aprontei uma. Eu fiquei Eu pensando: apron "Aprontou? Onde?" que é aprontar, né? Eu aprontei uma. Eu cheguei lá numa tumba, juro pra vocês. Cheguei lá numa tumba no Egito, aí tinha um guardinha, e eu olhei pra aquele sarcófago que fala? Isso. Eu olhei pra aquela tumba lá, falei: "Meu irmão, eu vou entrar aí dentro, eu vou entrar aí dentro".
olhei pro guardinha, o guardinha pedi se podia entrar. Daí ele falou: "Não, não podia". De repente saiu todo mundo, e o guardinha foi lá e me chamou. Falou: "Pode entrar". Mano, eu deitei dentro da tumba do cara e fiquei uns segundinhos, depois eu saí. Eu queria ter a sensação de como Caraca. que era o jogo da múmia, sabe. Como que era a frequência, como que era aquele movimento. Porque eu não senti uma energia boa não, fiquei com medo até de maldição depois, cara. Eu falei: "Rapaz, será que eu infringi alguma coisa aqui? Será que", entendeu. Começou a ocupar a mente, Aham. entendeu. Porque culturalmente falando, não é alguma coisa que deve ser permitido, não deve ser o guardinha libera, eu estava lá, queria pulei. Mas depois me deu um medo do karma. É, então, eu não Só que, teria meu essa. irmão, tu tem uma pirâmide, tem uma tumba, e você foi daí meu espírito de rebelde ali, de fora Aham. da lei ali, eu falei: "Ah, vou deitar nesse negócio". Eu vi gente fazendo isso. Tu viu gente Eu vi fazendo? gente fazendo. É normal então. Ah, a galera invade, aham, aham, até tomar a chamada do guardinha ali. É, meio que no meu caso o guardinha que me chamou, porque ele viu que eu queria, Aham. Eu já vi gente entrando ali. só que claro que depois ele pediu uma gorjeta. É clássico, né, tudo lá é assim. Tudo lá é muita propina, né. Muito, muito. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria viver tudo isso, porque o que a gente tá falando aqui culturalmente, lugares diferentes. E outra, até eu gosto de bater numa coisa, às vezes tu não precisa atravessar o mundo para viver uma experiência diferente. Tu pode, às vezes, só mudar da tua cidade, tu já vai estar vivendo. E o legal também, se a gente for olhar para o Brasil, que o Brasil é um dos países mais multiculturais que a gente tem no mundo. Então tu sair do sul e ir para o nordeste, tu já vai ter uma cultura totalmente diferente. E depois a gente pode pensar assim internacionalmente, Não, vai indo e tal. não, Ah, não, já não. vamos falar que já Fica se guarda esse dinheiro, não vai para o não, outra coisa é, se a Nordeste, gente tá, agora se a gente for começa tá, internacionalmente. se a gente Bom, for olhar pra dinheiro, hoje tá mais caro viajar dentro do Brasil do que pra não fora. vai pra eu fui pra Rondônia, meu irmão, não chega nunca. Não, vou falar a quantidade de milhas pra pegar numa classe executiva que eu fui para o Japão, 110.000 milhas, às vezes tu gasta 100.000 milhas pra viajar dentro do Brasil. Não, eu tô querendo ir amanhã pra Florianópolis, sabe quanto tá a passagem? Quanto? R$ 5.000 pra Florianópolis. Pega esses 5.000 e vai pra, sei lá, eu garanto uma classe executiva pra te ir pra Europa se quiser. Você entendeu? Pô, meu irmão, Florianópolis, uma pernadinha eu tô falando de São Paulo pra Florianópolis. É, não, tá um absurdo, não vou mentir porque é o meu ramo, né, é passagem, é viagem, é Não, experiência, e então outra, assim. mas gente, por mais que o Brasil é maravilhoso, por mais que eu sou defensor, tua mente não expande tanto quanto tu Mas for às vezes a pessoa. ali no Chile. Sabe por que que eu tô falando? Eu sei que esse é um podcast de abundância e escassez, mas tem gente que ainda tem essa mente escassa. Então você tem que quebrar essa escassez, pega logo um final de semana no Rio, um final de semana em São Paulo Vamos e falar sobre quebra de uma vez. escassez, uma escassez que acontece lá no sul. Ó, você que é sulista, se você tem um pai e uma mãe que faz isso, quer ver uma coisa que nem é escassez, é preguiça. Que é. O cara sai todo ano da casa dele e vai pra mesma praia. Ah, isso é. Meu Deus, 10 A minha anos na mesma infância foi praia. isso aí. A minha infância foi lá em Beverly Hills, lá em Bé, Aonde que é, meu lá em Bé. A gente brinca aqui em Beverly Hills. Tem irmão? Bé, Tramandaí, Tramandaí, Guaratuba, Matinhos, Caiobá, Balneário Camboriú, Itapema, o Paraná inteiro mora naquela Itapema. Os caras não conhecem a Praia do Rosa, que fica tipo 100 quilômetros pra baixo. E pra mim isso aqui é um grande sinal de comodismo, que tem a ver com escassez, que tem a ver com não acessar. E eu falo assim: "Gente, guarda todo o dinheiro que você tiver e vai internacionalmente pra um rolê. Muda o jogo". Com certeza, com certeza. Cara, E tu sair do teu ambiente e ir para um ambiente internacional é aquilo. Tu vai acessar uma outra frequência. deixa eu te contar uma que eu aprontei em Roma, você falou de Roma, eu acho que nunca aconteceu isso na vida. Um cara que saiu da missa do papa. Você não vai Saiu acreditar. da missa do Papa, como assim? Espera aí. Eu tenho uma história de Roma então, cara, que agora é Eu forte. cheguei em Roma, aí eu estava em Roma, estava trabalhando, estava a trabalho. Aí eu não estava trabalhando em Roma, estava trabalhando na cidade do lado. Aí eu peguei e falei: "Não, vou dormir em Roma, né". No outro dia acordei e falei: "Cara, vou lá ver o Vaticano, tô aqui do lado". Acordei de manhãzinha, cheguei lá no Vaticano, tipo 8 da manhã. Não lembro certinho das horários. Cheguei no Vaticano 8 da manhã. Aí, gente, lá no Vaticano tem um detector de metal. E eu olhei aquele detector de metal e eu vi a galera verificando o ingresso. Só que eu pensei que para passar no detector de metal precisava de ingresso. E eu cheguei nas banquinhas e eu falei: "Me vê ingresso aí, me vê ingresso". Eu não tinha prestado atenção, não tinha estudado nada. E os
O cara local falou assim: "Não, não tem ingresso, mas talvez esse padre tenha". E eu estava sozinho. E eu cheguei no padre e falei: "Padre, eu quero o ingresso". E o padre estava com os ingressos na mão, esperando alguém para entregar, que estava vindo. Daí o padre falou: "Não, não tem". Eu falei: "Padre, você tá maluco". Gente, eu já trabalhei na igreja pedindo dízimo, na igreja católica. Eu já fui coroinha não, eu fui aquele cara da administração, pra você ter noção, eu já bebi muito vinho com o padre. Aí o que aconteceu? Falei: "Padre, você tá maluco, me arruma um ingresso, eu vim lá do Brasil, me vê o ingresso agora", e comecei aquela choradeira, aquele negócio brasileiro, sabe. Aí o padre pegou e deu o ingresso pra mim. Aí eu fui lá no detector de metal com o ingresso, cheguei no detector, ninguém pediu o ingresso. Falei: "Oxe, o ingresso não é pra entrar na praça". E fui seguindo o povo, fui seguindo o povo, fui seguindo o povo. Só que como era a missa, tipo, começava 10 da manhã e já era 8, não tinha ninguém lá ainda. Aí eu fui seguindo o povo, fui seguindo o povo, cheguei na frente do Vaticano, o cara me deixou entrar, fui seguindo o povo, fui seguindo, cheguei na porta do Vaticano, o cara me pediu o ingresso. Falei: "Mano, não acredito, é pra entrar e assistir a missa do Papa". Só que eu não sabia que missa que era, sabia que era uma missa. Aí eu entrei, eu juro, eu tenho um vídeo. "Gente, eu tô assistindo, entrando no Vaticano, eu tô não sei o quê". E eu entrei, fui lá bem no começo, sentei bem lá na frente, fiquei lá. De repente começou a entrar uma gente, um fervo, parecia uma noiva entrando. Aí eu cutuquei do lado pro cara, eu falei: "Mano, quem que tá entrando aí?". E o cara olhou pra mim brabo, mano, falou: "The Pope". Era o Papa entrando, mano. Caraca. Eu estava sentado no Vaticano, dentro de uma missa do Papa, sem saber que era o Papa que estava entrando. Qual que é o pior, gente? Eu tinha horário para ir embora, que eu tinha um voo para sair. Não conseguiu Deu na assistir tudo, né. metade da homilia do Papa, eu comecei a sair. Mano, a miss a igreja inteira brava comigo, porque eu estava saindo, olhando para mim, julgando, assim, e eu tive que sair no meio da missa do Papa, cara. Mas ficou a memória. Caraca, isso aí é histórica. Eu tenho uma história muito boa também com o Vaticano, que é networking puro. Estava lá em Roma junto com o meu tio, o Pablo, e a gente tem uma amiga da família mesmo, de muito tempo, que é a Alessia, que é uma italiana, e já veio para o Brasil várias vezes e tudo mais. E a Alessia tinha um ex-marido, e esse ex-marido dela, que era amigo da família, ele trabalhava no Lazio, né, que é o clube lá de Roma. E tinha um dos seguranças do Papa que amava o Lazio. Então esse cara, o Roberto, ele liberava esse segurança do Papa, né, pra ir nos jogos, Nossa, que e network bom. conhecer os jogadores e tal. Então o Roberto, né, o segurança devia um favor pra ele. Daí falou: "Espera aí", falou com meu tio: "Ah, e tal, pô, tem o segurança do Papa lá e tal, ele pode liberar vocês lá, faz um tour lá por dentro do Vaticano e tal, tudo por dentro lá, as coisas internas". De bora. Tal hora na praça. Tava lá, tava o cara. Cara: "E aí, estão prontos e tal?". Segurança. Pensa num cara que tinha amor ao que ele fazia. Ele foi segurança de 3 papas, se eu não me engano. De 2 ou de 3. Tipo, segurança, o cara que andava junto, Caraca, que com honra. amor, assim, resumo, botou dentro do Vaticano, a gente conheceu tudo lá, até o quarto onde tinha os presentes que o papa dá, tinha lá, a gente foi lá, pegamos um presente também, todos os que ele recebia e tinha alguns que ele dava ali. E o mais louco foi, dando um rolê e tal pelo Vaticano, a gente andou tudo por dentro, a gente fez o contrário. Enquanto as pessoas estão entrando pela frente, a gente entrou por trás e veio pela frente, assim. E daí a gente realmente fez a volta, assim, por trás, veio pela frente, e lá é a guarda suíça, se eu não me engano, né. E daí chegamos na guarda suíça pra entrar já dentro das não era, já tinha saído de dentro do Vaticano, estava entrando numa parte mais ali exclusiva. E daí os caras gigante, né, com 2 espadas. Aí a gente: "Putz, errou, né". Aí o cara veio: "Opa, beleza, libera os 2 aí pra entrar". A guarda suíça nos liberando pra entrar, parecia assim, ó, parecia que tem gente que quer entrar em balada, era nós entrando no Vaticano, passando pela guarda suíça. Sério, foi uma das coisas, assim, depois que passou aquilo ali, eu não acreditei no que eu vivi. A gente deu o rolê por tudo por dentro, Fazendo de assim, conta que era conheceu tudo. normal. E o cara explicou tudo, né, era o acho que era Paulo o nome dele, e assim, um amor no que ele estava fazendo, ele passou o dia com a gente foi em tudo lá dentro, e assim, o cara com muito amor, e o cara eu acho que ele era muito ele muito querido por todo mundo, que ele só metia um: "Oi", já abria as portas, abria tudo. A gente foi sério, foi incrível, aquilo lá foi único na vida. Credibilidade é pura, né.
Ah, e daí ele mostrou as fotos dele junto com o Papa e tal, não sei o quê, e aí acompanhou a gente até o final, assim, foi incrível. Dessas Só cul não pudemos a gente só não pôde filmar, não deixaram filmar nada lá tá dentro bom, e tirar foto, filmou com o olho. mas já guardamos todas essas memórias. Dessas culturas que tu viajou, qual que tu achou o país mais abundante? E o que foi essa abundância? Mais abundante, cara. Ai, ai, forte essa pergunta. Eu acho que, assim, abundante eu acho que é uma palavra muito ampla para eu trazer pra Mas uma era tu, cultura de em ti, si, né, de mas eu ti. acho que, assim, abundante mesmo ali Dubai, eu acho que é onde eu acessei frequências diferentes. E inclusive tô levando um grupo agora pra Dubai também, e foi diferente ali, eu acho Dubai que te ajuda a pensar fora da caixa, né. e quando a gente para pra pensar o país mais abundante, eu não acho que Dubai seja tão abundante assim, mas o que eu vivi lá me tornou mais abundante, Que da me hora. acessou novos caminhos, novos lugares, novas pessoas, então assim, é engraçado, né, "Ah, qual é o país?" País eu não sei te dizer, porque eu acho que vai muito da cultura de cada um e talvez eu não conheça tão aprofundadamente pra dizer que aquilo ali é abundante, mas o que eu me senti mais abundante Uhum. foi Dubai, com certeza. Pra mim foi o Havaí. Bizarro. O equilíbrio entre o capitalismo e a natureza, eu acho. E eu acredito muito que cada lugar não vai só pelo lugar e pela cultura e tudo mais, vai É o pelo momento que a gente tá vivendo também. e também a experiência que você teve A lá. experiência que tu teve lá. Tipo assim, eu brigo tanto com a Índia, porque eu só fui tipo, a grande maioria eu viajei lá, curti, mas a grande maioria era eu trabalhando, tipo, eu não ficava 1 mês, eu ficava 3 meses comendo aquela comida lá. Vai lá ficar 3 meses tomando diarreia. Diarreia, filho, a cada 2 dias uma diarreia, É, porque é muito pimentada. Agora no Havaí, as 3 vezes foi de férias, meu. é Mas outros 500. foi, entendeu, outro jogo. É, E a última vez eu fui com dinheiro ainda, então foi mais louco ainda. e é muito louco a gente falar disso também, porque aí teve vários lugares que eu já fui que era meu sonho. Vamos trazer o exemplo de Nova York, tive recentemente lá. Cara, fui em lugares incríveis, mas eu estava a trabalho e com várias preocupações de empresa e tudo mais e tal, dos negócios, que não me deixaram sentir aquela frequência. Então tem isso também, né, às vezes a gente tá travado de acessar novas frequências por conta de preocupações, eu até posso dizer ansiedade, tá, a gente tem que tomar cuidado. Pouca presença. Pouca gente não a gente acaba não ficando nada presente. E se a gente for trazer um Divertidamente, eu acho que o maior insight que eu tive do Divertidamente 2, pra quem não assistiu, assista, é que quando a ansiedade tá no controle, todos os outros se espelhem. Boa! Então se a gente for falar, a gente às vezes tá tão ansioso que a gente não deixa a felicidade tomar conta daquele momento que a gente tá vivendo. A falta da presença. E muitas vezes a falta dessa presença é a ansiedade que tá tomando conta. "Não, mas eu tô super tranquilo", mas na verdade tu tá preocupado com algo que tá acontecendo na empresa, com algo que tá acontecendo na família, e daí a ansiedade toma conta. Teve alguma viagem que você foi e você voltou mais rico só por ter ido? E você pensou que você ia voltar mais pobre? Dubai, Dubai, com certeza. Pensou que ia largar a alma lá, voltou com a alma cheia. É, fui 2 vezes já e foi incrível, assim. Não, pra Eu mim acho que todas as viagens eu voltei mais cheio e voltei tendo resultados maiores. tá. Todas até muito forte, né, mas eu posso dizer que todas que eu fui intencionalmente, assim, pra conhecer, viver aquilo lá e tudo mais, eu voltei. Principalmente a primeira vez, né. Principalmente a primeira A vez. primeira vez em um país, ela é sobrenatural. E o resultado tá muito ligado. O que que são viagens pra mim? Vou resumir em 5 pontos. Viagens são novos lugares, são novas pessoas, são novos conhecimentos que a gente vai ter, novas ações que a gente vai gerar e novos resultados no final. Então se a gente pegar esses 5, no final das contas, prosperar depois é consequência. Concorda comigo? Quanto que você tem de conhecimento pra ir levar pra uma roda de negócio, pra trocar ideia? Porra, a viagem se paga. Vamos falar sobre payback de viagem pra gente encerrar? Vamos, vamos, e é consequência. O resultado ele é consequência. E se tu não tá viajando, tá sendo escasso. Puxa aí. Poxa, já deu chapuletada. Não, porque o que eu quero chegar é sobre payback de viagem. O que que é payback? É retorno sobre investimento. Como que você faz para se pagar uma viagem? Então, beleza, lá no passado eu fui para os Estados Unidos e eu comprei roupa e vim para o Brasil e vendi essa roupa. Isso foi payback diário, vamos colocar assim. Aham. Só que eu não contei o payback que eu desenvolvi mais meu inglês, a preparação de todo esse processo no currículo. Mas vamos falar hoje pro digital, por que que a galera do digital viaja tanto e como que a galera do digital faz para monetizar essas viagens? Eu acho que isso é um bom tópico. E para você que está assistindo, como
monetizar as viagens internacionais vivendo do digital. Vou passar uma e você vai trazendo, vamos trazer todas. Tá. Bom, para mim, uma coisa que é, sem sombra de dúvidas, disruptivo, é gravar criativo lá fora. O que é o criativo? É os vídeos que você vai impulsionar em tráfego pago. Porque a beleza do ambiente externo mostra para o seu cliente que você não está no mesmo lugar. Então aquilo chama mais atenção. E se chama atenção, fica mais barato o custo por lead. Então, ir viajar para e gravar criativos lá fora, para mim, já me trouxe bons milhões. Segundo, então, eu acho que aproveitar do alcance de visualizações que a gente tem durante viagem, porque todo mundo, quando viaja, não interessa o número de seguidores agora, tá? As tuas visualizações elas vão aumentar, porque a pessoa já gosta de te acompanhar e saber um pouquinho mais da tua vida e ela vai querer ainda ver mais sobre o que tu tá fazendo naquele outro lugar. Então, tu ter uma estratégia pensada antes de tu ir para aquele lugar pode diretamente gerar mais resultados. Daí vai muito do teu nicho, né, de atuação, mas tu pode aproveitar sim. E aproveitando também essa questão, eu posso dizer que hoje, trocando ideia com empresários, e eu por ser contador por formação, eu vejo contadores aproveitando das viagens para gerar mais negócios. Porque a gente gera desejo por estar naquele lugar. Então, a gente tem que aproveitar desse, eu vou usar a palavra hype, eu não gosto muito disso, a gente tem que aproveitar o hype das visualizações para fazer uma oferta, talvez, E ajuda a quebrar a objeção, né? ou para gerar algo novo, exatamente. Fazer um lançamento de lá. Também fazer um lançamento. A minha dica é fazer um lançamento de lá. Faltando 1 dia, 2 dias para acabar a viagem, abre uma oportunidade de compra de mentoria, abre uma oportunidade de compra de um curso. Por quê? Mais visualização e automaticamente, na cabeça das pessoas, se você está viajando, você é uma pessoa de sucesso. Então isso quebra uma boa objeção. E também, às vezes não precisa, às vezes as pessoas também atrelam lançamento a um processo gigante. Tu simplesmente fazer um pitch nos stories para uma Lógico. mentoria já tá Clica muito bem aqui, feito, é. clica. Pô, tu gostaria de estar vivendo essa liberdade, estando presente nesse lugar e tudo mais. Quer ter isso? Me chama aqui no direct, já faz ali uma aplicação, alguma coisa assim, mas aproveitar isso. Tu não tá trazendo a tua audiência, tu indiretamente tu tá sendo um consumidor ao contrário, porque tu só tá gerando conteúdo e tu não tá trazendo depois uma como é que eu posso dizer? Uma transformação para tua audiência. Então tu pode não estar sendo consumidor, mas tu também não tá gerando algo que possa depois gerar para essas pessoas poderem viver o que tu tá vivendo, né. Nossa, rapaz, consumidor ao contrário é forte, hein? Pensei nessa agora. Essa doeu, hein? Se tu não tá vendendo, tu tá consumindo, então você só tá trabalhando para o Instagram. Ents E ao mesmo tempo muita gente gostaria de estar vivendo isso que tu tá vivendo. Boa. Para encerrar, traz uma mensagem de abundância pra galera aí e entrega seu coração. O que que você pode passar para quem tá assistindo a gente, e deixa seu arroba aí, por favor, para entender o que que foi a abundância para ti e o que que essa pessoa pode sair daqui agora fazendo na vida dela, assim, de verdade, assim, qualquer informação que você dá do seu coração para o coração de quem tá assistindo. Bom, primeiro de tudo, na verdade primeiro não, acho que o que todo mundo deveria levar em consideração é que conhecimento liberta. Não interessa a área de atuação que tu tem hoje, mas o conhecimento ele vai ser libertador da tua vida. Seja um conhecimento para te melhorar a tua parte financeira, seja um conhecimento que vai te fazer viajar mais, seja um conhecimento que vai te colocar em novos ambientes. Pensa aqui, é ele que vai abrir ele vai ser a chave de acesso de novos níveis na tua vida, tá? Então ele vai te gerar novas pessoas, ele vai te gerar novos lugares, ele vai te gerar um networking diferente. Então saiba que conhecimento acima de qualquer coisa é ele que vai fazer tu atingir o resultado que talvez tu não tenha atingido ainda. Ou melhor, o resultado que tu não tem é dependente de um conhecimento que tu ainda não teve, né. Então busca conhecimento, é libertador pra mim. E esse foi mais uma abundância com o Jonas Casa aqui com o Matheus Shark. Um abraço, fique com Deus e nos vemos. E siga aí. @Mateus Shark, se tu quer aprender a viajar, ou tu quer alguém que garanta tuas viagens com muito mais conforto, podendo viajar num conforto, uma classe executiva, dominar esse Brasilzão e o mundo inteiro, segue lá, @Mateus Shark, pode me chamar no direct que eu tô lá pra te ajudar. E antes da gente encerrar, me alcança aqui, equipe, por gentileza. Quero te entregar 2 presentes, ó. Olha aí. Primeiro é o boné da abundância. Aqui tá a girafa. A girafa é nosso mascote, ela não é predadora
e é o animal do coração maior coração terrestre, ela não é predadora, ela não tem predador de ninguém, então é uma pessoa um animal de um ecossistema, vamos falar assim, um ecossistema neutro. Aqui dentro está escrito abundância, para a abundância ficar no teu cérebro, e aqui dentro da girafa tá a oração do Ho'oponopono, que é: "Eu sinto muito, eu te amo, sou grato, me perdoe", que é uma oração havaiana que a gente falou tanto. Aqui, né, um patrocínio aqui, Sim. Alexa para você, Ó, isso aí, o Alexa para você aqui, ó. iluminar sua casa com música. Tem um aqui, ó, de abundância. É isso aí, ó. Obrigado, obrigado, Jonas. Tamo junto. Tamo Obrigado junto. por estar aqui trocando essa ideia. E é isso. Vamos viajar, gente.